Bom dia, minha gente. Começou a gravação. Bom dia. Lá no chat para marcar a É presença. mesmo? Opa. Certo, hoje, como tinha combinado, a gente vai resolver algumas questões do Enem. Eu separei questão do Enem de 2016, 17, 18 e 2019. Não vai dar tempo, só em 40 minutos, talvez. Então, qualquer coisa a gente encerra e volta, né? Mas vamos tentar. Eu sempre quis experimentar. Certo. Deixa eu ver qual que a gente pode começar. A gente vai começar pela... de 2018, essa aqui. A questão... cento e seis. Gente, eu já comentei com vocês, né? Acho que na época, no começo do ano, eu cheguei a falar que normalmente eu aposto com os alunos que todo Enem tem um circuito elétrico, né? Sempre. Vocês vão ver que dos últimos 4 anos, que foi o que eu separei, todos têm um circuito, certo? Porque sempre vai ter, no mínimo, uma questão de circuitos, certo? Bem, essa 106 aqui, ela de todas é a mais fácil que já caiu no Enem desse assunto, né? Vamos ver aqui. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, basicamente, ele falou que esse aqui é o circuito. E aqui a gente tem o ponto A. Deixa eu voltar aqui. O ponto A, que é uma chave, como se fosse um interruptor, né, que abre e fecha. E o ponto B, também é um interruptor que abre e fecha. Se está aberto, que é o que está acontecendo agora, não passa corrente, né? Mesmo que não existir, certo? E o que ele perguntou é qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, ele falou que vai fechar com o toque aqui no A. Então, esse aqui não vai ficar aberto mais. O B não vai fechar, vai ficar aberto. 6. Então, isso aqui, ó, fecha. E isso aqui deixa de existir, porque está aberto, não faz diferença, né? Daqui até aqui não vai passar corrente. Então, esse é o circuito. Tenho 2 resistores de 4K em paralelo, série com um outro 4K.
Se fosse para a gente desenhar esse circuito, de uma forma que a gente já conhece, ficaria assim, ó. Essa é a 106. Bom dia, professor. Bom dia. Ficaria desse jeito aqui. Certo. Olha só. Aquele circuito com o A fechado fica desse jeito. Ele quer saber a resistência equivalente, isso aqui é 4K, né? Esqueci do quilo. A questão é que, quando a gente tem esse K aqui, a gente tem que olhar, tem em todos, esquece ele, né? Esquece o K e coloca no resultado final. Peraí que eu vou pôr mute aqui, que o trem tá feio, gente. Ah, tá atrapalhando. Então, quando a gente tem o K, a gente esquece e faz, né? Nesse caso aqui dá pra fazer de cabeça essa questão que a gente faz assim, ó. São dois paralelos de 4, são iguais, a gente pega um, divide por 2, vai dar 2, vai ficar em série, né? Com o de 4. Então a gente tem 2 km aqui. Em série com o de 4 é só somar. Resistência equivalente é 4 mais 2, que dá 6 km. Essa é a resposta final. Acho que o Eulário chegou a falar ela. Né? Que dá para fazer de cabeça, gente. É muito fácil. Esse, né? Então, aqui, ó. Aqui, 4 com 4 dá 2. Somando com esse 4 dá 6 km. Letra C. 6 km. Certo? Olha só, se a gente levasse em consideração todos os resistores, né? Se ele tivesse falado que fecha o A e fecha o B, ficaria diferente, né? Aqui ficariam 2 em paralelo de 4 e 2 em paralelo de 4, que dá 2. Aqui seria um de 2, em série com outro de 2, que dariam 4 km. Tá? É claro que ia ter essa resposta aqui, porque eles pensam no erro, né? Se você pensar errado, fazer a conta e chegar no resultado que tem aqui, você vai passar tá certo, né? Tem até a resposta aqui, e não é, tá errado. Vamos para o próximo. Nesse acho que não tem nem dúvida, né? Agora, a gente pode fazer de 2018, o meu preferido. Meu Deus. Cadê o 18 aqui? Ah, não, é 17. Esse aqui. Certo, de 2017. É a minha questão preferida de todos que já apareceu no Enem. Ela não é tão fácil, mas ela é muito boa. Você vai encontrar o circuito, chegamos nele. Questão 111. Tá dizendo o seguinte. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA.
Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? E aí, gente, como podemos fazer? Qual a sugestão para essa? O que vocês acham? E aí? Nada, gente. Eu não faço a mínima ideia. Bem, é o seguinte. Mas a gente tem que saber o que é um fusível, né? Você pega uma questão dessa e fala que tem um fusível aqui, ainda coloca ele aqui no desenho, confunde mais. Porém, fusível é só um fiozinho. Esse fiozinho serve para proteger. Se a corrente que passa nele for menor do que a corrente nominal, ele vai ser um fiozinho pro resto da vida, né? Só que se aumentar a corrente, aí ele rompe e não passa mais corrente, certo? Como a gente quer saber o valor de tensão máxima para que ele não queime, então a gente não vai considerar ele queimando, a gente vai considerar ele sendo um fio o tempo todo. Então, na hora de fazer a questão, esquece que tem um fusível e faz como se fosse um fio normal aqui, chegando aqui, certo? E esse exercício a gente tem várias formas de fazer ele, tá? Você pode começar por vários pontos, você pode ir por vários raciocínios. Eu vou tentar ir pelo mais simples, que é o seguinte. Para a gente calcular o valor de tensão total, vocês já sabem, eu já cansei de falar para vocês que a gente precisa ter o valor da corrente total. Sempre, gente. Não tem como a gente calcular o valor de tensão sem o valor da corrente total. A gente precisa também da resistência equivalente, mas que nem sempre é realmente necessário, tá? Nesse caso aqui não vai ser, a gente nem vai precisar fazer a resistência equivalente. Mas a gente precisa calcular a corrente. Mas como que a gente vai calcular a corrente sem a resistência equivalente? Tendo a resistência equivalente, a gente não conseguiria calcular a corrente total ainda, porque a gente não tem o valor da tensão total. Mas para calcular a tensão, a gente precisa da corrente. A gente tem que ir pelo valor dessa corrente aqui, ó, certo? 500 mA está aqui para te confundir, né? Principalmente esse mili, tá? O mili quer dizer 10 elevado a menos 3. Se a gente for tirar esse mili daqui, a gente vai andar 3 vezes para a esquerda. Então, isso aqui nada mais é a corrente que está passando nesse lado aqui, ó. Aqui nessa parte do circuito tem que ser no máximo de 500 mA. Então, a gente vai considerar sendo a corrente dali. Só que é melhor a gente, em vez de considerar 500 mA, a gente considerar só a parte do ampere. Então, a gente tira o mili. Tira o mili, anda com a vírgula. A corrente nada mais é do que 0,5 ampere. Meio ampere. Pronto, então é mais fácil a gente considerar 0,5 do que 500 mili, né? É a mesma coisa. Certo? Mas vamos falar que vamos escrever dessa forma, 0,5 ampere. Então, gente, está passando 0,5 ampere aqui. Esse exercício é um exercício, essa questão, né, ela é uma questão de dedução. Que eu ensinei vocês a gente sempre ficar deduzindo as coisas, certo? Para facilitar. Nesse caso, a gente vai deduzir o seguinte. Se está passando 0,5 ampere numa resistência de 120 ohms, quantos amperes está passando numa resistência de 60, que está aqui em paralelo? Essa vocês sabem, gente. Vocês conseguem fazer? E aí? É a metade? Não.
a resistência é a metade. Se a resistência é a metade, a corrente é o dobro, né? Certo? Então, quanto que está passando aqui? Bora, gente. Ajuda o tio aí. E aí, gente, quanto que é o dobro? Tá na dúvida? Abre a calculadora aí. Gustavo falou, divide a corrente por 100. Não é por 100, tá? É por 1000, tá? A gente divide por 1000, certo? A gente pode usar esse raciocínio também, tá? Não é por 100, é por 1000. Porque é 10 elevado a menos 3. Então, 10 elevado a menos 3 são 3 zerinhos embaixo. Se fosse o quilo, se fosse quiloampere, aí ao invés de a gente dividir por 1000, a gente multiplicaria por 1000, tá? Então, quilo é multiplicado por 1000 e o milho é dividido por 1000, tá? Eu não tinha olhado aqui o chat ainda, mas tá aí a resposta. Mas tá difícil, hein, gente? Vou ter que fazer sozinho o trem tudo, né? Ninguém fala nada. Igual é na outra turma. Fingir que não tem ninguém ouvindo e seguir. Não, pera aí, gente tem aqui. Gente não é problema, não. Ah. Então é o seguinte, né? Isso aqui passa 0,5 ampere. No de 60 vai passar 1 ampere, que é o dobro de meio, né? O dobro de meio é 1, certo? Então aqui ó, vem 0,5, aqui vem 1, e aqui nesse ponto eles se somam, e no resistor de 40 ohms aqui vai passar 1,5 ampere, certo? Agora eu vou precisar desenhar. Deixa eu só fazer o desenho aqui desse trem rapidinho. Essa é a 111. Nossa, esse é triste de desenhar. Aqui 60. Aqui é 30. 60. 120. 60. 40. Beleza, então esse aqui é o circuito. Sabendo agora que a corrente que está passando aqui é 1,5 ampere, aqui é 0,5 ampere, aqui é 1 ampere. Agora a gente tem que partir para a resistência equivalente. Que eu sei que aqui é 1,5, mas eu não sei ainda quanto que é o total. Mas é o seguinte, minha sugestão é a gente fazer essa resistência equivalente aqui, de 60 e 30, tá? Não recomendo, né? Porém, farei na calculadora, porque o nosso tempo é curto, tá? 60 vezes 30, dividido por 60, 70, 80, 90, dividido por 90. A resistência equivalente aqui é 20 ohms. Então, a gente pode substituir aquilo ali por uma de 20 ohms. Vou redesenhar. Vai ficar
Aqui era para ser duas, mas eu vou fazer só uma mesmo. Que é o seguinte. Se aqui é 20 ohms, essa resistência de 20 ela está em série 460. Se está em série 460 é só somar, né? 60, 70, 80 ohms. Então, essas três resistências aqui, a gente fez, ó, o paralelo das duas dá 20, fica em série com 60 dá 80. Aqui continua 120. Não estou colocando fusível, para a gente não sofrer, tá? A gente só tem que lembrar que a gente só precisa lembrar que ele existe aqui, certo? Mas não precisa fazer, para não confundir. Certo. Então, aqui são 80 ohms. A minha sugestão agora é a gente fazer o paralelo dessas duas aqui. O paralelo de 120 e 60 é 120 vezes 60 dividido por 180. Essas duas aqui dá 40 ohms. 40 mais 40 dá quanto? 80 ohms. Isso significa que essa parte de baixo é igual à parte de cima, não é? A parte de cima é 80, a parte de baixo é 80. São duas resistências de 80 em paralelo. A nossa próxima dedução é o seguinte. Se a gente sabe que a corrente que está passando aqui embaixo é 1,5 ampere, ou seja, está passando 1,5 ampere nessa parte e é 80 ohms, quantos amperes está passando na parte de cima? E aí, gente? Pera, repete a pergunta. Se está passando 1,5 ampere na parte de baixo, que dá 80 ohms, quantos amperes está passando na parte de cima, que é 80 ohms? 1,5? De corrente, isso, 1,5 ampere. É igual, né? Se é igual, a corrente se divide igual. Agora, a nossa última dedução, para facilitar a nossa vida. Quando as duas correntes chegam nesse ponto, 1,5 de cima, 1,5 de baixo, quanto que é a nossa corrente total? 3. 3 amperes. Essa é a corrente total. E ela é, sem dúvida, o que a gente mais precisava. Porque agora, sabendo a corrente total, a gente tem duas formas de fazer. A primeira é a mais simples de todas, que é só pensar assim, ó. São duas resistências em paralelo de 80, uma em cima e uma embaixo. Como a de cima já está pronta aqui, todo arranjo é 80 direto, vamos fazer por ela. Se a gente calcular o valor da tensão que está passando aqui, é o mesmo valor da tensão que está passando aqui embaixo, porque estão em paralelo, a tensão não muda. E se a tensão é a mesma nos dois e ela não vai mudar, isso significa que é o mesmo valor da tensão total da fonte, que é o valor que a gente quer descobrir. Então, para a gente saber a tensão que está passando aqui, é só a gente fazer o seguinte. Eu tenho o valor da resistência, tenho o valor da corrente, a gente faz U é igual a R vezes I. O valor de U, então, é R, que é 80, vezes I, que é 1,5. 80 vezes 1,5 é 80, que é vezes 1, mais a metade de 80, que é 40. 80 mais 40 dá 120 volts. Pronto, letra alguma coisa lá que tem 120. Entretanto, a gente teria outra forma de fazer, que é com a corrente total aqui, ó. Que é o seguinte, são duas resistências em paralelo de 80. Qual é a resistência equivalente? 40 ohms, né? Pega 80 e divide por 2. Você pode calcular pela resistência equivalente. A U total é igual a R total vezes I total. A resistência equivalente é 40 e o I é 3. U é igual a 40 vezes 3, 120 volts. E vamos lá então na questão. Então essa questão aqui, valor da corrente, o valor da tensão é 120 volts.
Letra D. Nossa, mas deu me livre, olha o tamanho dessa questão. Aí eles colocam no Enem, quer que a gente faz. Ah, não. Esse que é triste. O pior dos Enem, gente, não são as questões. O pior do Enem, nessa parte de exatas, é sempre as contas. Porque eu adiantei conta demais aqui, fazendo na calculadora, gente. E a gente não tem uma calculadora lá. Vou dizer uma coisa pra vocês, gente. A gente perde mais tempo fazendo as contas do que raciocinando na questão, sabe? E isso é muito Sim. triste, tá? Porque o tempo que a gente gastou fazendo a questão aqui, a gente teria gastado o dobro fazendo as continhas à mão, essas multiplicações e divisão. Porque esse exercício ainda ele tá fácil, as contas, porque ele colocou só coisas múltiplas, né? Colocou 60, 120 e 40. São números mais fáceis de multiplicar e dividir, mas mesmo assim não estava fácil. A calculadora adiantou, lá a gente não vai ter. Esse tipo de questão, gente, ele tem um erro muito comum, que é a gente olhar aqui e falar o seguinte: se eu sei que aqui está passando 0,5 ampere, né? Foi aquela conclusão, a primeira conclusão que a gente chegou, né? Nem a conclusão, porque foi o que ele falou no exercício, que aqui está passando 0,5 ampere. Ele falou em milli, né? Porque a gente é inteligente, a gente não vai usar o milli. Ele falou que aqui está passando 0,5 ampere. Se eu sei que está passando 0,5 ampere, é muito fácil eu calcular a tensão, né? A tensão é pegar a resistência, que é 120, e multiplicar pela corrente, que é 0,5. 120 vezes 0,5 é a metade de 120, que dá 60. Opa! Aqui, o 60 aqui. Né? Porém não, está errado, né? E é muito fácil a gente perceber que está errado, porque esse 60 está em paralelo. Esse resistor aqui de 120 está em paralelo com o de 60. Significa que a tensão aqui é 60 também. Mas a gente tem que lembrar que esse de 40 aqui está em série. Então a tensão que está nele soma com esse 60. Então nunca poderia ser 60, tá? Porque 60 é só dessa parte. E essa parte não é tudo, né? A gente tem o 40 aqui para não deixar ser só 60, certo? Essa Cara, como eu questão, odeio essa prova. essa questão aí, ela é muito chatinha, mas eu gosto muito dela, gente, porque ela pede, assim, a gente tem como resolver boa parte por raciocínio lógico, o que é bom de fazer numa questão, né, por dedução, não precisa ficar fazendo conta demais, só deduzindo a gente já chegou na corrente que a gente precisava, então isso é muito bom. Mas não é uma questão fácil, principalmente quando você tá lá no Enem. Fazer ela em casa é muito de boa. Fazer ela no Enem, lá no dia da prova, ela pode atrapalhar, porque está lá pressionado, né? Então, muita coisa pode atrapalhar. Vamos para a próxima. Deixa eu ver qual que a gente pode fazer. A próxima agora é do Enem 2019. Ela não sei se vai ser a última que a gente vai fazer. Não vai dar tempo de fazer nos últimos, a gente vai ter que voltar. Mas essa é muito importante, vocês têm que voltar, porque essa que a gente fez agora é a melhorzinha de todas. E a que a gente vai fazer é a mais difícil de todas, certo? Sem dúvida, a mais difícil que já caiu no Enem, com relação a isso. E ela é de 2019. Foi do ano passado, o último Enem, né? Não temos o Enem 2020 ainda, nem vai ter, né? O Enem 2020 é 2021, certo? Então essa é a última prova, a mais recente, e perceberemos que foi a mais difícil de todas, certo? Ela é a questão 91. Já passou. Ó, primeirinha aqui, ó. A da televisão. Ela é a mais difícil de todas, gente. Eu fiz ela, respondi. Aí depois eu dei uma pesquisada na internet para ver se eu arrumava uma forma mais fácil de ensinar a vocês.
Não encontrei, tá, gente? Nossa, acho que as resoluções dela na internet, eu não sei nem para que as pessoas perdem tempo resolvendo daquele jeito, né? Não dá para entender nada. Então eu vou tentar fazer do jeito mais simples, que é um jeito que eu consigo entender. E eu acho que vai ser o jeito que vocês vão entender também. Entra um pouco na parte de dedução, mas aqui nesse caso a gente não vai deduzir, a gente vai testar, certo? A gente vai por testes, que é o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que a televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. Então aqui a gente tem o circuito para ajudar, desenhado, né? A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Gente, vocês que tiver afim realmente de aprender, preste muita atenção do jeito que eu vou fazer, que vocês não vão encontrar em nenhum lugar, certo? Do jeito que eu vou fazer. Vai ser único, tá? É o seguinte, ele está dizendo que essa televisão aqui, todo esse circuito foi mal dimensionado, ele não funciona corretamente. Isso significa que se a gente ligar todas essas lâmpadas, a televisão não vai funcionar, porque esse 120 ele vai ficar quase todo aqui, quase todo nas lâmpadas, e não vai ser o suficiente para a televisão, que ela precisa de no mínimo 90 volts para funcionar. Ele falou que a função de 90 a 130. É impossível essa parte aqui ter 130, porque a fonte é 120, que é o máximo que a gente vai chegar. Mas a gente tem o mínimo, que é 90. Então a gente vai trabalhar aqui esse mínimo, certo? E ele quer saber o seguinte: quantas lâmpadas podem funcionar junto com a televisão, para a televisão funcionar? Que é lá, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Isso significa que a gente precisa saber, para cada lâmpada ligada, qual vai ser a tensão que vai ser sobrar para a televisão. Então, a minha forma de fazer é o seguinte: a gente vai ligar uma lâmpada e ver quanto que é a tensão para a televisão. Se der certo, se ela funcionar, a gente vai para outra. A gente faz com 2 lâmpadas e vê qual que é a tensão que vai para a televisão. Se funcionar, a gente vai para a próxima. 3 lâmpadas ligadas e vê quanto que vai na televisão. Se der certo, a gente vai para a próxima. 4 e vê quantas lâmpadas vão ser, certo? Obviamente que não vão ser todas, tá? Então a gente não vai precisar fazer 5 contas. Por quê? Ele já falou que já vai estar mal dimensionado, né? Então ele já deixou claro que se ligar 5, a televisão não funciona, tá? Certo? Então vamos devagarzinho, não vamos sofrer não, porque é muito difícil, mas o raciocínio dela é mais difícil do que a questão em si, tá? A minha sugestão, então, é a gente esquecer todas as lâmpadas, porque elas estão desligadas, e refazer o circuito com apenas uma, certo? Lá no Enem você não vai ficar redesenhando, você faz aqui em cima mesmo. Mas para ficar mais fácil, eu vou redesenhar, porque a gente aqui tem espaço. Tempo não tem muito não, mas espaço a gente tem, né? Essa é a 91. E tem a fonte de tensão de 120. A gente tem a resistência do fio, que é de 10 ohms, que vai estar ali o tempo todo. E agora eu vou fazer com apenas uma lâmpada ligada. Então a gente vai ter uma lâmpada e a televisão. 120 volts, 10 ohms aqui. Uma lâmpada só é 200 ohms. E a televisão 50 ohms. Tendo o redesenho aqui, ó, agora só uma lâmpada. Eu fiz o desenho com a resistência do jeito que a gente conhece, tá? Vamos fazer então com uma lâmpada. Com uma lâmpada, o que a gente vai calcular? Qual que é a tensão que está passando aqui, ó, na televisão. Essa é a televisão, essa é a lâmpada, essa é a resistência do fio, né? Para a gente calcular o valor de uma tensão, a gente precisa primeiro calcular o valor da corrente total. Cada vez que eu ligo uma lâmpada, a corrente muda, certo? Então a gente vai calcular a corrente toda vez. Então aqui o que a gente precisa primeiro saber se eu tenho o valor da
tensão total, para calcular o I total, precisa do R equivalente. Então, vamos calcular a resistência equivalente. Que, novamente, eu vou pedir uma ajuda para a calculadora para adiantar. Mas essa questão, o pior dela é isso, porque as contas não são fáceis e não tem calculadora. Mas vamos fazer, ó. A gente faz 20, ó, 250 em paralelo é 200 vezes 50 dividido por 200 mais 50, que dá 250. A resistência equivalente, então, aqui é 40. Aí a gente soma com 10, dá 50 ohms. Então, a primeira resistência equivalente com uma lâmpada é 50 ohms. Sabendo a resistência equivalente, a gente calcula a corrente pela lei de Ohm, que é o U sobre R, né? É o RUI, para ficar mais fácil, ó. A gente multiplica cruzado, fica I igual a U sobre R. Tá aqui. I é igual a U sobre R. O U é 120. R é 50. 120 dividido por 50, corta o zero, dá 12 dividido por 5. E 12 dividido por 5 é 2,4 amperes. Vocês vão prestando atenção aqui na forma de fazer. Depois, minha sugestão é vocês tentarem fazendo essas contas aqui à mão, né? Para treinar, certo? Então, a corrente com uma lâmpada é 2,4 amperes. O que a gente vai calcular agora é qual vai ser a tensão que vai ficar aqui. Porque como é um circuito misto, o 120 vai ficar um pedacinho aqui, porque esse resistor está em série com os dois, e o resto da tensão vai ser igual nos dois, porque os dois estão em paralelo, né? Então vai ficar um pouquinho aqui, um pouquinho nos dois, que é igual, soma esse com esse, dá 120. Então a sugestão é calcular essa tensão aqui, porque a tensão que vai estar aqui na lâmpada e na televisão, que é igual, vai ser 120 menos essa tensão que está aqui. Para a gente calcular a tensão específica daqui, é só pegar o valor da resistência e multiplicar pela corrente. A resistência é 10, a corrente é 2,4. U é igual a 24 volts. 120 menos 24 volts é igual a 96 volts. A televisão funciona de 90 a 130. Aqui, então, está 96 e 96. Soma com 24 daqui, dá 120. 96 é mais de 90, a televisão vai funcionar. Então, com uma lâmpada, funciona, certo? Agora a gente precisa saber com duas lâmpadas, certo? E com duas lâmpadas não vai dar tempo, a gente vai ter que voltar, tá? Enquanto o tempo encerra aí, a gente volta, eu vou redesenhando aqui, tá? Espero que vocês voltem, que esse exercício é muito importante.